Boa noite, eu sou o pastor Wagner Peixoto. Estou aqui com algumas matérias para quem analisa escatologia bíblica sobre os sinais da volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja e o império do anticristo. Algumas matérias novas que nós possamos meditar e analisar. Os fatos, a evidência de hoje comprovam as evidências bíblicas que tem nos alertado o próprio Senhor Deus através da sua palavra, as Escrituras Sagradas, através do seu Filho Jesus Cristo, através dos profetas, inclusive Daniel e o Apocalipse de João. Estou aqui, aqui alguns detalhes, do reino. Tá assim porque está inverso o celular. Mas aqui os 8 impérios, 7 existiram, falta o 8º, que é o império do anticristo, o império romano revivido através dos países árabes islâmicos. Eu vou ler algumas passagens bíblicas aqui, tá? Em Daniel 2, fala da grande estátua, em que antes da Babilônia existiu 2 impérios, o egípcio, o assírio, e depois veio Babilônia. Depois veio o Império Medo-Persa, só aí são 4. Depois o grego 5. O 6º romano, que em João, lá em Apocalipse João 17, o anjo fala para João. 5 já caíram, 1 existe. Se 1 existe, era o 6º, era o Império Romano. O 7º ainda não é vindo, quando vier durará um pouco de tempo. E nós sabemos que Roma se dividiu, Roma Oriental, Roma Ocidental. Teve o Império Turco-Otomano, uma parte de Roma que se dividiu, a Roma Oriental, o Império Longo, e depois teve o Império Turco-Otomano, teve o Império Ocidental, que durou pouco tempo. Você vai encontrar isso lá em Apocalipse, capítulo 17 em diante. A partir do versículo 8 em diante você encontra esses pequenos detalhes. A besta que era e não é, é o 8º e é dos 7 vai à perdição. Quer dizer, até João existiu o 6º império, que representa os reinados do sonho do rei Nabucodonosor de Daniel, capítulo 2. Os impérios da estátua. Eu vou ler apenas algumas coisas aqui para vocês entenderem melhor. Tá aqui, Observação: as 2 pernas da estátua representam o império de ferro, que foi Roma, as 2 pernas da estátua, do sonho do rei Nabucodonosor, que se dividiu em 2, Roma Oriental e Roma Ocidental. Desses 2 impérios, um foi o mais longo, enquanto o outro teve pouco tempo. Teve um tempo curto, O Império Turco-Otomano, que é a Turquia, o 7º império que durou pouco tempo. Império Islâmico, que volta no tempo do fim. É o 8º e é dos 7 vai à perdição. O 8º reino, ele representa o 7º, que já foi a perdição. Apocalipse 17, versículo 10 e 11. Inclusive em Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, você vai ver o príncipe do povo que virá. Que povo é esse? Porque Roma, ela começou a conquistar territórios, o exército de Roma cresceu através do general Tito. Então, por exemplo, eu posso ser brasileiro e estar ligado, não na minha nacionalidade, mas estar ligado, um exemplo, aos Estados Unidos. Então, eu sou um brasileiro que estou ligado aos americanos. Então, Roma começou a conquistar, o exército começou a crescer, e o exército que mais cresceu ali em Roma, através do general Tito, foi o exército árabe islâmico, o povo do príncipe que virá. Que príncipe é esse? É o anticristo. E o povo que destruiu Jerusalém não foi apenas Roma, mas o povo do príncipe, foi os árabes, o Estado Islâmico, que volta a se repetir em Apocalipse, nesse tempo final. Então,
Aqui, nessas apostilas, eu venho mostrando esses assuntos atuais para os dias de hoje, né? Contagem regressiva, Daniel capítulo 2, versículo 13 e 17. O último império que existiu depois do Império Romano foi o Império Turco-Otomano, Império Islâmico, o sétimo reino. Agora, no final dos tempos, ele volta a existir, o oitavo reino. A chaga mortal foi curada, Apocalipse 13, versículo 3. Ele caiu e volta a existir. Era e já não é. É ela também o oitavo reino, e é dos 7 vai à perdição. Apocalipse 17, 11. Quer dizer, um reinado que existiu não é mais, mas volta a existir. O que era sétimo estará no oitavo reino. Então é dos 7. A besta é o oitavo reino, mas é do 7. Ela faz parte do sétimo reino. Então sabemos que o Império Romano foi até João, a sexta forma de governo. O sétimo seria futuro e ia durar pouco tempo, conforme diz Apocalipse 17. E depois viria o oitavo reino, que faz parte do sétimo. É um pouco complicado, mas se você começar a meditar, volta o vídeo e preste atenção nas escrituras que vocês vão entender. Aqui diz Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. O povo do príncipe que virá. O príncipe que virá é o anticristo. E o povo que destruiu Jerusalém, junto com o general Tito, foram um povo islâmico. Todos os árabes se uniram ao Império Romano. Agora, no final dos tempos, a história volta a existir. Não é à toa que o chefe da igreja romana, né? Tá aí o nome, vocês sabem quem é, está se unindo ao povo árabe islâmico para trazer uma única, deixa eu virar a página aqui, para trazer uma única religião mundial através do judaísmo, cristianismo e islamismo. A fé abraâmica será a falsa paz para preparar o caminho do anticristo e do falso profeta. Da geração de Isaac veio o filho da salvação, Jesus Cristo, filho de Deus. Jesus é da geração de Ismael. Jesus é da geração de Isaac, o filho da promessa de Abraão. E da geração de Ismael virá o filho da perdição, o anticristo. Você sabe o que é o Crislã? Uma pergunta, você sabe o que é o Crislã? Crislã, cristianismo e islamismo. Essa religião ainda não chegou no Brasil, mas já existe. E vocês acham que oposições terão bons resultados? Lógico que não. Aqui, ó, a meta é unir as religiões para depois dominá-las, através de uma só, pois o que irá prevalecer na grande tribulação será o islamismo. Acorda, igreja, Jesus está voltando. Chegamos aos pés da estátua. Estamos preparados? Então aqui vai uma pergunta, né? Deixa eu só virar a página aqui, que isso aqui é um assunto curtinho. Rapidamente a gente vai acabar. Não vai chegar nem 15 minutos. Os pés têm 10 dedos, os pés da estátua, né? 5 dedos em cada pé. Você vai estudar isso lá em Daniel 2. Daniel 2, versículo 40, 41, 42 e 43. Daniel capítulo 2, versículos 40, 41, 42 e 43. E Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Apocalipse capítulo 17, versículos 7 e 12. Isso aí são capítulos de Daniel e Apocalipse que fazem comparações uma com a outra. Uma profecia bate com a outra. A besta e os 10 chifres. As pontas de Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8, correspondem aos 10 chifres, os 10 reinos de Apocalipse 17. O que nos chama a atenção e a forte suspeita, devido a Apocalipse 17, 12 e 13, é que em Daniel capítulo 7, versículo 8, o chifre pequeno subiu das 10 pontas e tinha olhos de homem. O que podemos analisar é que o império que durou pouco tempo, o último império, foi o Império Turco-Otomano. Esse império deu início ao fim, encurtou o tempo. Foi um império curto, o Turco-Otomano. Como Roma se dividiu, conforme eu falei, Roma Oriental e Roma Ocidental. Um foi longo, o outro foi curto, conforme bate em Apocalipse, capítulo 17, que o sétimo reino duraria pouco tempo, né? E ele é
é o 8º reino, e a dos 7 vai à perdição. Vocês pesquisem, vê esses vídeos de novo, faz uma análise bíblica, estudem com a Bíblia, orem a Deus, para vocês entenderem melhor, porque simbologia é uma coisa complicada mesmo, mas com o tempo você procura entender, vai procurar entender melhor, vai entender melhor, porque as coisas têm vindo à tona. Nós estamos na contagem regressiva mesmo, né? Aqui fala assim, foi o 7º da perdição, Apocalipse 17, versículo 10. Ele é o 8º reino que surge das cinzas, através das 10 nações, União Europeia, que hoje está se tornando muçulmana. A chaga mortal foi curada, Apocalipse 13, versículo 3. As fronteiras da Europa fazem parte do antigo Império Romano. Ele volta a existir junto com o exército islâmico. Daniel deixa bem claro que o anticristo vem das 10 pontas. Deixa eu virar a página aqui. Vamos para a última página e vamos dar o fim desse vídeo. Tá aqui, ó. Ele vem das 10 pontas. Daniel deixa bem claro, o chifre menor, que subiu e fez guerra aos santos do Altíssimo. Apocalipse 17, versículo 14. Daniel, capítulo 7, versículos 23, 24 e 25. Anota aí que é importante vocês procurarem saber isso. Vai haver algum problema político através de 3 países que não irão concordar com alguma coisa a ponto do anticristo, das 10 nações que lhe apoiaram, ele derruba 3. Confirem em Daniel capítulo 7, versículo 8. Ele vai ser apoiado por 10 nações europeias. Ele fará uma reunião e as 10 nações vão entregar todo o poder e autoridade à besta. Só que depois ele abate, entre as 10, ele abate a 3 nações. Porque ele é o chifre menor. 10 com 1 é 11. Só que a besta é o 8º reino. 11 menos 3 dá 8. Ele é o 8º reino. Ele vai abater 3. Vai haver alguma coisa na política, alguma coisa que não vão concordar, né? Essas coisas sempre existiram e com isso ele fará guerra e destruirá as 3 nações que faz parte das 10 que apoiaram ele, né? Ele teve apoio e ao mesmo tempo destruiu 3, né? Ele será um líder bem enganador, terá lábias, né? Mentirosas, e se levantará de conta 3 reis, nações, que lhe entregaram o poder. Apocalipse 17, versículo 13. Só falta o cumprimento dos 10 reinos nesse tempo do fim. Se volte para Deus enquanto é tempo. Fica na paz do Senhor, Jesus te abençoe. Obrigado.